Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região. Né? Hoje, eles pediram para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre empreendedorismo e a gente resolveu conversar um pouco a respeito dessa temática, porque é uma coisa que muitas vezes é um tabu para o profissional biomédico e quando eu penso em empreendedorismo, quando vem na minha cabeça o fator empreender, o fator descobrir, que tem alguma relação, por mais que seja muito intrínseca ao biomédico, mas tem alguma relação, embora a gente não aprenda na faculdade, não penso em outra pessoa a não ser o Fredson Cerejo. Então eu decidi chamar o Fredson Cerejo para vir para cá, para a gente trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre como empreender, como falar um pouco sobre isso e trazer algumas dicas para vocês. Então, Fredson, apareça. Oh, cheguei! E aí, meu amigo, como é que você tá? Grande Marcelo, saudações biomédicas aí, não só para Saudações. você, mas para todo mundo que está assistindo aí. Espero que essa live esteja bombando, Então, cheia gente, de biomédicos aí da região 4, mas que, por estar online, né, a gente já botou um monte de coisa aí no Instagram, no Facebook, para que exatamente. outras regiões também possam estar nesse momento assistindo a gente. Se você, inclusive, está assistindo a gente nesse momento aí, ó, coloca nos comentários aí qual é o seu conselho, qual é o seu estado, se você é estudante, se é profissional, coloca aí para a gente saber de onde vocês estão nesse momento. Exatamente. A nossa ideia com essas lives, eu acredito que a ideia do conselho, né, com essas lives é trazer o biomédico cada vez mais próximo dos profissionais, de outras ideias, de outras áreas também, conhecer um pouco esse universo. Então, é exatamente isso que o Fredson falou. Se você está online nesse exato momento aqui no YouTube, né, na página do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, então deixa a tua pergunta aqui embaixo, que a gente está de olho, pode ser que a gente não responda na mesma hora, mas a gente está de olho aqui, a gente vai responder sempre que possível. Beleza? Então, Fredson, o que nós podemos falar sobre empreendedorismo? Qual é a nossa experiência com o empreendedorismo para trazer essa coisa que aparentemente parece tão nova para dentro de uma profissão, como a profissão de biomédico, por exemplo, né? Beleza, então assim, só para quem não me conhece aí, porque o pessoal do canal do Biomédico aí já tem 1 milhão de pessoas, entendeu? A galera da região 4 aí que não me conhece. Meu nome é Fredson Cerejo, eu sou do CRBM1, eu sou aqui do Rio de Janeiro, falo do interior do estado do Rio de Janeiro, aqui do município aqui de Coatis. Tá? Sou biomédico há 20 anos, me formei em 2000, acabei fazendo especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, segui a minha via acadêmica, né? Porque na época da minha faculdade, todo mundo ou virava cientista pesquisador ou virava cientista pesquisador. Não tinha duas coisas na Unirio lá, não. Todos os meus amigos viraram professores universitários. Basicamente, da minha turma quase inteira, todo mundo foi para essa área. E, assim, poucas dessas pessoas iam para a área de análises clínicas. Na época, a gente nem falava de tantas outras áreas, não existia nem biomedicina estética, nem muitas outras coisas. Então, assim, o meu viés sempre foi virar professor, trabalhar com pesquisa e ser concursado em algum lugar, né, virar professor de uma instituição, de uma universidade pública ou privada. E, assim, a minha ideia sempre foi essa, né? Só que, assim, os caminhos são meio tortuosos aí. A gente estava até batendo um papo aqui no bastidor. Tem uma hora que a gente realmente acha que vai ser uma coisa, mas a vida acaba nos carregando para outros lados. E eu acredito muito, não sei vocês aí, mas responde aí, coloca aqui, né, no nosso comentário. Empreender, para mim, sempre foi uma coisa de necessidade. Tá? Eu acho que eu vejo muita gente empreender com romantismo, né? Falar, tá modinha agora no Brasil, todo mundo virou empreendedor, e também essa coisa do empreender por necessidade. Ou eu faço alguma coisa de diferente, ou de repente eu não vou ter um salário bacana, tem que completar a minha renda, né? E na minha Exato. cabeça sempre foi essa. O meu salário de professor não era muito bom, o meu salário de concursado numa prefeitura também não estava muito bom. Passei por uns perrengues com atraso salarial. Salário de prefeitura é sempre o basicão, entendeu? A gente paga todas as despesas, mas a gente sempre, né, furou o pneu do carro, veio o carnaval, renovação de matrícula de filho, a gente sempre falou, cara, da onde eu vou tirar dinheiro?
E chegou um extra, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu tenho 3 filhos, né? Uhum. 2 cachorros e uma gata. Então, assim, todas as coisas aqui, a despesa é minha, né? Então, assim, eu tenho que cair dentro. Então, para mim, sempre foi uma. Eu sempre olhei, eu sempre tive essa coisa assim, né? Tipo, meu pai tem negócio, minha irmã é comerciante, né? Minha mãe também. Muitas pessoas próximas da minha família, todas elas lidam com comércio. E quando eu entrei para a biomedicina, eu sempre ficava naquela coisa, cara, o que eu posso empreender? Eu sempre ficava com aquela coisa meio doida na cabeça. Isso me incomodava. E depois do incômodo veio a questão da necessidade, entendeu? E aí eu falei, cara, vou começar a empreender, não sei como, não sei o que fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer, entendeu? E aí eu comecei. Entendi. Eu aproveitar que o Fredson se apresentou e trouxe esse início da palestra. Para quem não me conhece, meu nome é João Marcelo, também sou biomédico, obviamente, né? Eu sempre, assim como o Fredson, eu acho assim como boa parte dos biomédicos, a gente sempre trabalha com a ideia, pelo menos eu fui formado exatamente para isso, para ser professor, para se eu quiser estar no laboratório, ok, mas a minha formação foi para pesquisar, foi para lecionar e tudo isso. Apesar de ter passado pelos plantões também da vida, fiz especialização, fiz mestrado, não fui para o doutorado, mas não por não querer, mas não por não ter oportunidade, sim por simplesmente estar cansado e ter tido o estalo do empreendedorismo nesse meio caminho, entre o mestrado e o doutorado. E o Fredson também, a gente sempre conversando, a gente meio que... O Fredson, para mim, é um mentor, porque ele sempre trouxe um monte de coisa. Ficava cutucando, né? Exatamente. Ficava cutucando e falando assim, nossa, tu tem tanta imagem boa, tu tem tanto vídeo bom, faz um curso, faz uma coisa. E eu sempre tentando oferecer tudo de graça para as pessoas por meio do canal. E eu sempre fiz isso, vou continuar fazendo. Mas é claro que tem sempre o algo a mais. E é isso que... E a ideia essa ideia surgiu, né? Então, eu moro em Roraima hoje, né? Eu sou do Ceará, estudei em Brasília e hoje estou aqui em Roraima. Minha esposa também é biomédica, está aqui também concursada. Eu não sou concursada, não tenho a veia do concurso, mas tenho essa veia do empreendedorismo na família. Tenho irmãos que são empreendedores e tudo mais. E então, assim, isso tudo surgiu. E essa pergunta que o Fredson fala assim, mas com que será que eu posso empreender? Né? Essa mesma pergunta eu sempre fiz. E olha, foi difícil encontrar. Viu? Apesar de ter uma formação, ter alguma coisa aqui, foi difícil encontrar. Fredson, antes disso, eu queria só te fazer uma pergunta. Uma coisa que já me fizeram e eu respondi de uma forma, sei lá como, mas qual é a tua experiência como empreendedor? Por exemplo, qual é a tua experiência para falar assim, olha, empreendam, façam isso, que isso é interessante? Eu fali. Exatamente a mesma coisa que eu falei. A minha experiência foi falir. Entendeu? A minha experiência. Porque assim, o meu sonho era empreender. Eu queria empreender de qualquer jeito, né? E aí, assim, eu já contei essa história, que é a história mais ridícula da minha vida. Eu fui demitido em 2008 numa universidade, fiquei 10 meses desempregado, né? Foi um tempo bem ruim para mim. Eu pensei em 1000 coisas para empreender, para fazer alguma coisa, para ganhar dinheiro, não conseguia nada. Foi uma época que eu só estudei para concurso e aí eu acabei passando em 2009, eu assumi, né? Eu vim para cá em outubro de 2009, aqui para o município de Porto Real, que eu passei para biomédico. E a minha rescisão da universidade que me mandou embora, que faliu, né? Foi a Gama Filho, no Rio de Janeiro, e eu acho que deu uns 28 mil reais. 28 mil. Né? E eu falei, cara, vou pegar esse dinheiro e vou empreender. E foi mais ou menos 2011 que saiu aquele lance da resolução da biomedicina estética. E aí o que eu fiz? Falei, cara, ninguém fala sobre biomedicina estética, eu vou falar. E aí eu criei um blog, biomedicina estética, né? .blogspot, biomedestética.blogspot.com. Até hoje tem mais de 200 mil visualizações. E eu pegava o artigo científico, lia o artigo científico, fazia um resumo e jogava. E eu falei, pô, eu vou começar a escrever alguma coisa que vai popularizar, né? E aí eu comecei a pegar o artigo científico, mas não quis fazer pós, porque era só curso de final de semana, era 10 mil reais um curso de final de semana, 5 mil um curso de final de semana. Eu falei, não vou fazer. E aí eu peguei a grana, fui para um congresso de estética no Rio,
Cheguei lá, vi aquela mulherada comprando creme daqui, um monte de produtinho. Falei, cara, vamos para aquela barraquinha. Fui eu e minha mulher, vamos para aquela barraquinha ali. Começa a botar bolsa. Pá. Compramos R$22.000 de produtos e coisas e vim para casa, né, com os produtos todos. Comprei maca, comprei algodão. Tem algodão até hoje aqui em casa. Comprei um monte de coisa. Né? O exemplo da pessoa que não tem planejamento. Não fiz nem plano de ação. Plano de ação, aquela coisa do Sebrae. Né? Saí comprando tudo, botei tudo aqui dentro de casa, reformei um quartinho que eu tinha no fundo da minha casa, virou uma salinha de estética, mandei minha mulher fazer um curso de massagem, porque assim, a gente como biomédico, homem, né, eu sou casar, pô. Né? Imagina eu ficar fazendo massagem, mulher e tal. Não tinha essa descrição do que o biomédico esteta faz. Na minha cabeça eu ia fazer massagem, limpeza de pele. E aí eu fui fazendo, falei, ó, amor, faz os cursos que eu não vou dar conta de ficar mexendo com mulher não, entendeu? Eu vou ficar só no... E quando pintar alguma coisa bacana, eu vou fazer tipo laser, né, ultrassom. Aí eu fui fazer um curso no Rio, num final de semana, com uma enfermeira, a mulher me ensinou a mexer num monte de coisa, voltei para... Nunca teve um cliente dessas coisas. Me perguntavam no blog, mas não tinha cliente. Cheguei aqui em casa com todos os produtos, todas as coisas, a gente abriu, pegamos folheto, fui na rua distribuir folheto, eu vi a pessoa amassando o folheto assim, né? Nossa. Você não estava nem aí. E eu sei que, ó, primeiro mês nenhum cliente, segundo mês nenhum cliente, terceiro mês apareceu 2 meninas, fizeram uma massagem de graça, compraram um produtinho. No terceiro para o quarto mês, eu falei para minha mulher, vamos fechar essa parada aí e tentar vender o que tem. Porque senão a gente vai ter que tomar um prejuízo. No final, foi um prejuízo de R$22.000. Nossa. E assim, eu perdi todo o dinheiro da minha rescisão nessa brincadeira de querer ser um empreendedor sem ter embasamento, sem saber fazer marketing, porque o meu marketing era panfleto, entendeu? Não sabia exatamente o que eu estava fazendo, não sabia para onde eu ia, não tinha planejamento de nada, não tinha noção de marketing, não tinha noção de gestão, não tinha noção nem de que não pode ter negócio com família. Que isso é ruim também. Né? Entendi. Não, você não pode brigar com sua mulher. Entendi, é. Não dá certo. Sim, eu falar para minha mulher, porra, não tá cliente porque você não tá distribuindo os panfletos na rua. Foi assim, tudo ruim. E aí depois, a minha experiência disso foi exatamente isso. Eu tinha que aprender a fazer um marketing da maneira correta. Eu não estava conseguindo atrair mais clientes. Na verdade, eu não sabia fazer. Né? Eu tinha até o dinheiro, né? Eu tinha a ideia, mas a execução foi muito ruim. E eu acho que, assim, para todo mundo, e um ditado que eu escutei, que é para quando você vai fazer sucesso, você tem que falir no mínimo 5 vezes. Eu já falei 4. É. Ó, eu fiz uma palestra esses dias para o pessoal da Federal de Uberlândia, e eu falei exatamente isso. Eu falei assim, qual é a experiência que vocês acham que eu tenho com empreendedorismo para estar aqui falando disso, né? Então, a primeira coisa que eu falei foi, eu já falei 2 empresas, então eu estou no caminho. Eu estou no caminho, alguma coisa eu já tenho de experiência com isso. Mas eu acho que, Fredson, a nossa ideia hoje com essa live, e especialmente o pessoal que está aqui, eu queria que vocês dissessem se vocês são estudantes, se vocês são profissionais, inclusive se vocês têm interesse em empreender. E as ideias que vocês têm, joguem as ideias de vocês aqui nos comentários para a gente ter uma noção. Porque o biomédico, é uma coisa que a gente vai já falar, mas o biomédico é um trem muito curioso. A gente gosta muito de sair fuçando as coisas, tentando entender tudo, e a gente acaba tendo ideias muito boas, né? Muito boas mesmo, e o biomédico pesquisador é essa pessoa que vai atrás das coisas. Então, se você que está assistindo é biomédico formado já, ou é estudante de biomedicina, na verdade, deixa aqui nos comentários para a gente ter a noção, e a gente vai trocando uma ideia com vocês aqui também. Mas a ideia dessa live, Fredson, na verdade, é mostrar para as pessoas com a nossa pequena, pelo menos a minha é muito pequena ainda, experiência com relação ao empreendedorismo, tudo que a gente tentou, né, entender de tudo isso, tudo que a gente teve que estudar por fora para poder tentar empreender, porque é uma coisa que o Fredson sempre fala, a gente discute muito, ninguém aprende a empreender na faculdade. Faculdade não ensina em relação interpessoal. E o que é pior, ainda eu vou além. Às vezes o nosso aluno, ele chega com um pensamento tão tecnicista, já desde antes de entrar na faculdade. A ideia dele é
procedimento, coleta, procedimento, que ele acaba não dando atenção às outras disciplinas. Por exemplo, uma das coisas que os meus alunos aqui perguntam mais é por que tem que estudar antropologia, né? E acabam esquecendo que o ser humano é o maior coisa que a gente tem que desvendar quando a gente está atuando como profissional. Você mesmo teve dificuldade quando começou a trabalhar com estética, né? Então, assim, a ideia a nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho, alguns passos, né, que a gente bolou, o Fredson bolou muita coisa legal, para que vocês entendessem, assim, essa perspectiva. Tudo que a gente teve que estudar por fora, tudo que a gente tem que fazer, estudando sempre, indo para caminhos que às vezes não são tão interessantes. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com... Vou até adiantar um pouquinho o que a gente vai falar, mas eu tenho muita dificuldade com o anúncio digital. O Fredson já tem uma facilidade e eu, às vezes, odeio ter que fazer aquilo, ter que estudar o mercado e tudo mais, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Você é biomédico, você já aprendeu todos os procedimentos, você está se atualizando como biomédico, mas já que você se propôs a empreender em alguma área, você tem que entender mais dessa área, né, Fredson?